Como o Bruno Teixeira estava nos contando, a prisão do empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, deste diretor da Fast Shop e de dois auditores fiscais, né? Havia um auditor fiscal, depois um segundo também foi preso. Mas há, pelo que eu apurei, pelo menos mais 4 empresas sob suspeita de envolvimento com esse esquema. Os promotores identificaram as firmas após quebras de sigilo autorizadas pela Justiça para desbaratar esse esquema de mais de R$1 bilhão em propina e que envolvia até a mãe de um dos auditores como dona da empresa usada para lavar o dinheiro. Essas empresas, vale ressaltar, não foram alvo de busca e apreensão, mas os promotores já detectaram mensagens trocadas com o próprio auditor Arthur Gomes da Silva Neto ou com pessoas apontadas como cúmplices desse servidor, com dirigentes de empresas, como você está vendo aí na sua tarja, a rede de supermercados Oxo, o varejista Calunga, entre outros. No caso da rede Oxo, meu colega Caio Junqueira já tinha trazido mais cedo aqui a informação, a menção a este supermercado. Todos sabem, uma rede aí de origem mexicana que está no Brasil, aqui da Oxxo, né? Oxxo, ou Oxo, como o pessoal fala, mas Oxxo, há alguns anos. Há e-mails trocados até dezembro passado entre a Smart Tax, que é a empresa da mãe do servidor e que seria usada para a lavagem do dinheiro, e profissionais do departamento jurídico do grupo que controla a rede de supermercados. Uma das mensagens é assinada pelo contador da Smart Tax, que os promotores apontam como testa de ferro do auditor fiscal que comandaria o esquema. A Calunga é citada em uma mensagem destinada diretamente a esse servidor, esse auditor, o Arthur, tratando do ressarcimento de créditos de ICMS, que é o objeto aí principal dessa investigação. Os promotores afirmam ter interceptado mensagens de Arthur para uma série de empresas nos mesmos moldes das que foram interceptadas com esse diretor estatutário da Fast Shop, envolvendo questões tributárias. Ou seja, qual é uma das questões aí desta operação? O fiscal da Fazenda Estadual de São Paulo dá orientações e aconselhamento a quem ele deveria fiscalizar. E é aí que surgem, abre aspas, a título de exemplo, outras empresas. A Almix, distribuidora, Rede 28 de postos de combustíveis e a Oxxo, dentre outras. Essa Almix é uma varejista, uma empresa de atacado, na verdade, com sede em Cotia. E esta Rede 28 tem uma série de postos de combustíveis em cidades como Amparo e Campinas, aqui no interior de São Paulo. Mas eles falam em centenas de e-mails com uma lista de empresas. Essas são só algumas que foram citadas e 2 dessas empresas é que tiveram funcionários ou, no caso, dono, fundador, como alvo do pedido de prisão temporária. Os promotores ainda destacam uma outra questão. Esse auditor fiscal, esse Arthur, tinha o certificado digital da Ultrafarma instalado no computador dele, assim como um dos seus aliados em relação a esta rede 28 de postos de combustíveis. Nas palavras dos investigadores, isso indica de forma clara que o auditor realiza pessoalmente requerimentos da empresa junto à Secretaria da Fazenda. Mais um indicativo, né? Mais um sinal de que aquele que é um servidor público, funcionário público pago com o nosso imposto, em vez de fiscalizar quem deve, os contribuintes que devem pagar regularmente os impostos, estava fazendo o oposto, estava dando aconselhamentos, dando orientações, inclusive assinando documentos em nome deles, assinando com um certificado digital e, com isso, tendo um enriquecimento ilícito, que também a gente trouxe aqui na cobertura da CNN, além desse esquema que teria rendido mais de R$1 bilhão em propinas. Eles identificaram ali um avanço patrimonial da mãe deste auditor, que é professora da rede pública aposentada de 73 anos, não tem rendimento para em 2 anos ali, num intervalo muito curto de tempo, atingir um patrimônio declarado para a Receita Federal, no imposto de renda, a declaração que você faz do imposto de renda, ela declarou ter nada menos do que bens e direitos da ordem de mais de R$2 bilhões. E é claro que isso chamou e muito a atenção desta investigação que hoje de manhã levou à prisão do dono da Ultrafarma, o empresário Sidney Oliveira, deste executivo, Otávio, agora me fugiu o nome aqui, diretor estatutário da rede Fast Shop, Débora, e um caso ali que lembra, né, recentemente, no âmbito municipal, recentemente nem tanto, né, uma coisa mais de uma década,
também foi desbaratada uma máfia dos fiscais, em que fiscais que deveriam fiscalizar a cobrança e o pagamento regular de ISS de empresas na cidade de São Paulo, e isso foi desbaratado na época que Fernando Haddad era o prefeito da cidade de São Paulo, pela corregedoria da época, estavam ali mancomunados num esquema favorecendo empresas que deveriam pagar esse tributo. Agora, mais ou menos a mesma coisa. Essas empresas, segundo as investigações, obteriam facilidades, receberiam créditos que elas até deveriam ter direito ali oficialmente, mas de forma antecipada por meio desse esquema, e isso se revertia em propina para os aliados desse auditor fiscal, Débora. Yuri, o que chama muito a atenção é o seguinte, olha, só em propina, a gente está falando de R$1 bilhão, parece até parece erro, né? Mas não é, só de propina R$1 bilhão. É isso.